se alimentar também naturalmente. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu já comecei o culto nesse texto, em Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9, nós vamos ler dos versos 14 ao versículo de número 18. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 18. Também no mês de setembro, pastora Marisângela, Giovana e a Bia Carvalho, né, membros dessa igreja, estarão indo para a África. Amém? Vão fazer missões lá na África, numa aldeia chamada Aldeia Chigamani. Eu estive lá, a Giovana também foi com a gente, né? Estivemos lá em 2018. Eu, Giovana, Júlia, quem mais daqui foi? Marli, Karen, que está em São Paulo assistindo a gente. É uma experiência única. Pastora Marisana, mais uma vez, vai me deixar sozinho. Mas eu casei com uma missionária, né? Vai ficar lá de 14 a 24 de setembro, longe de mim. Glória a Deus. Quando ela voltar, ela voltará e eu estarei mais apaixonado por ela, porque eu não sei mais viver sem ela ao meu lado. Amém? Não sei mais viver. Falei para ela, se você morrer, você vai sozinha que eu vou ficar vivo. Marcos capítulo 9, verso 14 ao verso 18, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, olha que história interessante, irmãos. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, perguntando-lhes: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre aquela multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E eles não resolveram o meu problema. Olha que interessante algo que está acontecendo aqui. Os escribas, juntamente com os discípulos de Jesus, estavam numa grande discussão. Os acusadores, os homens que perseguiam Jesus, que achavam que Jesus estava ali se colocando na posição de Deus, esperando uma oportunidade para acusá-los, juntamente com os discípulos de Jesus, homens que andavam com Jesus, homens que viam os milagres acontecendo, homens que tiveram nas mãos 5 pães e 2 peixes e viram a multiplicação acontecendo nas suas próprias mãos. Porque as pessoas pensam que a multiplicação aconteceu no meio do povo, mas não. A Bíblia diz que quanto mais os discípulos partiam o pão e entregavam, mais pão e mais peixes estavam nas suas mãos. Só que num determinado momento da caminhada de Jesus, diz o texto, que começou uma discussão. E que discussão era essa? Está vendo? Vocês não podem curar, está vendo? Isso é uma mentira, está vendo? Isso não pode acontecer. Uma grande discussão entre os discípulos e os escribas. E quando Jesus chega, um homem sai do meio dele e diz assim: eu estou com um problema. Eu tenho um problema. E Jesus pergunta: qual é o problema? Esse homem diz assim: eu trouxe o meu filho, que tem um espírito maligno sobre ele, que de vez em quando ele espuma, ele se joga no fogo, ele se machuca. E eu achei que os seus discípulos poderiam resolver o meu problema, mas eles não resolveram. Eles não resolveram. É interessante, irmãos, que a história desse homem é muito parecida com algumas das nossas histórias. A história desse homem é muito semelhante a momentos que eu e você passamos quando buscamos ajuda com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, mas não temos os nossos problemas resolvidos.
Esse homem, ele está nos mostrando que ele tem razão para desistir. Ele tem razão para pegar o seu filho, vamos embora, vamos voltar para casa da maneira que você chegou. Ele tem razão para dizer assim: esse problema é um karma na minha vida, essa situação é o que Deus tem para eu pagar meus pecados. Ele tem razão, por quê? Porque ele levou o seu filho aos discípulos de Jesus e absolutamente nada aconteceu. Quantos de nós sentados aqui nessas cadeiras, ou aqueles que nos assistem pela internet, poderia expor uma grande quantidade de situações ou de coisas que nós deixamos para trás por causa de um fracasso, por causa de uma perda, por causa de uma fofoca, por causa de uma pressão, porque achávamos que iria resolver e nada aconteceu. Inclusive, em algumas situações, até piorou. Não, eu vou começar, o pastor falou, agosto, mês do milagre, eu vou começar a vir para a igreja orar. Começou a vir para a igreja orar, piorou. Não, eu vou fazer um jejum, o pastor falou que se jejuar dá certo, vou jejuar. Jejuou, piorou. Vou começar a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia e vou acordar de madrugada. Tem gente que tem medo de acordar de madrugada. Não, se eu acordar de madrugada para orar, vai piorar a minha situação. Melhor dormir. Há uma história no livro de Êxodo, se não me falha a memória, que o povo tinha medo de se aproximar do monte que fumegava. Não, falava assim: Moisés, vai só você, deixa a gente aqui. A gente tem medo de se relacionar com Deus. Porque em algumas vezes, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar um segredo que você já sabe, mas a tua cabeça não, você não quer admitir. Mas deixa eu te contar uma coisa. Em algumas situações da nossa vida, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais pressão vem sobre nós. Então, para que eu vou ser crente? Eu aprendi uma coisa na minha caminhada: quanto mais pressão sobre mim, mais expectativas eu tenho para o milagre acontecer. Pastor, o senhor consegue provar isso? Consigo. Para cada dia de vergonha? Para cada dia de vergonha? Um urso, um leão e um gigante te levam para um palácio. Tem gente que prefere cuidar das ovelhinhas do que enfrentar um urso, um leão, um gigante. Mas o que levou Davi ao palácio não foi ficar lá cuidando da ovelhinha. O que levou Davi ao palácio foi ter coragem para enfrentar um gigante. Tem alguém aí? O que mais me chama a atenção é que muitas das coisas que nós deixamos para trás, presta atenção nisso, muitas das coisas que nós deixamos para trás fazem parte de sonhos e de promessas de Deus para a sua vida. Como assim? Muitas coisas que nós deixamos para trás fazem parte de sonhos e promessas de Deus para a sua vida. Por exemplo, quantos casamentos foram desfeitos por causa de brigas, caprichos, quebra de aliança? Casamentos esses que você orou, Deus deu sinal, você fez, pastor abençoou e foi desfeito. Quantos ministérios foram literalmente abandonados por decepções com homens? Aqui não tem ninguém, essa noite não tem ninguém aqui assim, mas lá em Coríntios, tinha muita gente no meio da reunião, pastores, mestres, músicos, evangelistas, gente de obra, sentado, porque está decepcionado com o homem. Nunca mais eu quero ser membro de uma igreja, nunca mais eu quero colocar minha vida para servir ao Senhor, nunca mais eu quero, porque os homens são todos iguais. Mas quem te chamou não foi o homem. Quem te deu o dom que você tem não foi homem nenhum, foi Deus. Então, por causa do homem, você está pegando algo que Deus colocou na sua vida e deixando de lado. Quantas pessoas já pediram as contas do trabalho por causa da perseguição?
pastor, o senhor não conhece o meu chefe é Faraó. Só falta a chibatada. Mas peraí, você veio no altar, orou, o Senhor abre a porta, Deus abriu a porta. Você que estava com as contas todas atrasadas, colocou as contas todas em dia. Você que não podia sair quando o pessoal te chamava para comer uma pizza gigante ali em Engenho Novo, né? Engenho Novo ali, a pizza gigante, né? Agora você pode ir lá, pode pagar retiro, mas alguém está te perseguindo, você chega lá no departamento e você, eu quero ir embora. Está fechando uma porta que Deus abriu. Mas o senhor não sabe, eu tenho motivos para isso. Só tem um detalhe que você precisa se lembrar. Na minha e na sua vida, quem dá a última palavra é Deus, e não as circunstâncias ou quem quer que seja. Essas lutas, quando elas se levantam para nós, elas tendem te fazer acreditar que você é fraco, que você não vai suportar, que você tem que chutar o balde, que você tem que desistir. Mas, meu irmão, é na hora das nossas maiores batalhas que a gente descobre que a gente não é tão fraco assim. Me ajuda a pregar, olha para esse crente aí, diga assim, você não é tão fraco como essa luta está dizendo que você é. Diga, você é forte, você é mais do que vencedor. O leão da tribo de Judá está do teu lado. Maior é o que está em você do que aquele que se levanta contra ti. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte. Irmãos, nenhum de nós gostamos de conflitos. Nenhum. Ninguém gosta de bater de frente. Vou usar uma linguagem, ninguém gosta de bater de frente, mas posso dizer uma coisa: se você quiser uma vida monótona, você vai ter. Mas se você não tiver medo de enfrentar o que se levanta contra você, você pode se preparar, porque grandes coisas acontecerão na sua vida. Ninguém realiza nada com uma vida monótona. Ninguém. Quer melhorar alguma coisa na sua vida? Se prepare. Vai ter batalha, vai ter guerra. Em todos os aspectos, seja natural, seja espiritual. Mas eu tenho certeza que você está como esse pai, dizendo assim, mas eu tenho motivos para desistir. Eu tenho motivos para voltar para casa da mesma maneira que eu cheguei aqui. A pastora Marisânia diz uma coisa muito interessante. Ela diz que Deus jamais vai honrar a razão de ninguém. Deus honra a atitude, não razão. Eu tenho razão, mas se a sua atitude for completamente destoante do que diz a palavra, Deus não vai honrar a sua razão. Deus honra a atitude. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem aqui sobre os filhos de Corá. Meu Deus do céu. Os filhos de Corá, expulsos da tribo, foram para o deserto. E lá no deserto, eles mesmo tendo motivos, razão para se calarem, eles louvavam. Mesmo tendo motivos para olhar para o céu e dizer assim, ingratidão do Senhor, eles adoravam. Eles diziam no deserto, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é minha torre forte, como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma suspira pela tua presença. Meu irmão, passando por um deserto, passando por dificuldades, tem muita gente por aí perdendo o que Deus tem para a sua vida por causa das suas ações justificadas. O senhor não sabe o que me fizeram. O senhor não sabe o que aconteceu comigo. Nesse mês de agosto, que nós começamos fazendo uma declaração profética sobre milagre, você não sabe como é que eu tenho razões para desistir. Tem gente aqui com razões para desistir. Pastor, hoje é dia 20, amanhã é 21, nada aconteceu comigo. Nada mudou. Está tudo do jeito que está. Cadê a menina que está com a vovó lá embaixo? Cadê a sua filha? Está lá embaixo? Está lá embaixo?
A pastora Shirley, o pai dela, estava com PSA. Os homens sabem o que é PSA, né? Sabe o que é PSA, não sabe? Sabe, né? PSA é um marcador de tumor na próstata. Inclusive, quem passou dos 45, marque uma visita. Joga a vergonha de lado. Faça igual a mim. Meu médico é bonito, louro, alto, olhos azuis. E quando eu vou na consulta, eu boto a musiquinha bem suave lá. Apenas um toque, as lágrimas rolam. Ó, você que me visita, que está visitando a gente, fica tranquilo, é só assim mesmo. O povo aqui está acostumado. O PCA do pai da pastora Shirley, 15. 15 é câncer. Ontem ela me mandou o PSA do paizinho dela, 0,28, 0,58. Eu falei, o velho está com a próstata melhor que a minha? O que é isso, irmão? Oração. A gente se levantou num propósito de orar durante. Pastora recebeu uma direção de Deus, 7 dias, 4 horas da manhã, levantar para orar por uma pessoa, por um irmão que está passando num vale. Irmão, acordar 4 horas da manhã não é fácil, não. 4 horas da manhã é o ápice do sono alfa. Quem é militar aqui sabe que o quarto de hora, de 2 às 6, é o pior de todos. Ninguém suporta ir para a guarda, ninguém importa ficar de 2 às 6, é o pior quarto de hora que a gente pode tirar serviço. É a hora que a cabeça está assim, ó. Tu começa a ver gente na tua frente, começa a ver dragão voando. É um sonho. Imagina acordar para orar. Deus falou 7 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 dias. Meu irmão, foram 7 dias, tipo assim. Senhor, se tu não curar ele. Terminou a nossa oração na quinta-feira. Na sexta, o irmão estava indo para a emergência, passando muito mal. Sério, de forma séria. A gente poderia olhar para o céu e dizer assim, Senhor, não valeu de nada, né? A gente teria motivos para não orar mais. Mas pelo contrário, nos levantamos e dissemos, vai ser curado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não se move por aquilo que a gente vê, a gente se move por fé. A gente tem até razão para parar, mas não pare. Insista, batei, até a porta se abrir. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. E se Deus ainda não falou nada, Deus é poderoso para mudar essa história. Se você crê, dá um glória a Deus, bem forte para Ele, aleluia! Nós temos muitos motivos para desistir, meu irmão. Nós temos muitas justificativas fundamentadas, mas há uma palavra liberada sobre nós. Quem dá a última palavra é Deus. Você pode até ter razão, mas posso te dizer uma coisa, Deus não está preocupado com a sua razão. Deus está preocupado se você vai ter a atitude correta. Deus está preocupado se você vai comportar de acordo com a palavra. Pare de olhar para as suas razões e comece a colocar os teus olhos naquilo que Ele te prometeu. Comece a colocar os teus olhos. Sabe por quê? Porque a sua razão vai limitar o agir de Deus na sua vida. A nossa razão limita o agir de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer, há um milagre te esperando. Entre a razão e a fé, eu sempre vou optar pela fé. Sempre. O pai daquele jovem, eu já estou terminando a mensagem, por favor, cadê Raíssa? O pai daquele jovem, ele tinha o direito de ir embora para casa com seu filho nos braços
endemoniado. Sim ou não? Procurei ajuda, ninguém fez nada. Teus discípulos, os caras que andam contigo, oraram. Meu filho está da mesma maneira. O Cleitinho mudou a música. Mudou, não te avisou não, né? Cleitinho, você não avisou para ela, Cleitinho? Cadê o Cleitinho? Avisou? Avisou, né? O pai daquele jovem, ele tinha o direito de ir embora com seu filho nos braços endemoniado. Afinal de contas, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. Mas ele, mesmo com toda razão, mesmo com todo o direito, ele não desistiu. Você quer me ajudar a terminar essa pregação? Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele assim: mesmo que você tenha razão para desistir, não desista. Deus vai te honrar. Diga: Deus vai te honrar. Irmãos, Caleb e Josué tinham direito e razão para desistir, sim ou não? Sim ou não? 45 anos se passaram. Eles poderiam ter olhado para o céu e falado assim: Senhor, brincadeira, hein? Olha aí, a gente era novinho, garotão. A gente corria os 90 minutos no sol de meio-dia. Olha a nossa condição agora. O que a gente vai conquistar? Eles tinham direito. Só que Caleb olha para Josué: Josué, olha só, 45 anos se passaram. Não jogo os 90, mas 45 eu corro, que era a minha terra. Josué olhando para Caleb falou assim: tudo bem, tem uma terrinha ali, tem uma nascente ali. Não, tu não entendeu. Eu vi o que eu quero aquela terra ali, mas lá tem gigante. Não tem problema. A força que tinha 45 anos atrás ainda é minha força hoje. Eles tinham direito, irmão. Moisés tinha direito, razão para desistir quando ele sai com as tábuas na mão. Eu imagino Moisés descendo do monte. Uau, Deus falou comigo. Quando eu chegar lá, vou apresentar isso para o povo. Nós vamos entrar na terra da promessa. Quando ele chega, vê um bezerrão de ouro. Todo mundo, né? Atrás do bezerro. Bezerro, 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 bezerro. Chega! Senhor, eu não quero mais conduzir esse povo. Tinha razão. Tinha razão. Estou me dedicando aqui. Passei um tempão lá na presença do Senhor. Cantei que a sarça pegou fogo e não me consumiu. E agora, chego aqui, esse povo aí, povo miserável. Tinha direito para desistir. Davi tinha razão para desistir. Ele está diante de Saul. Saul olha para ele: como é que é? Tu vai enfrentar ele? Garoto, tu é menino ainda. Olha o tamanho do cara. O cara é guerreiro desde a mocidade dele. Olha o tamanho da lança. Olha o tamanho da cabeça daquele sujeito que nasceu lá no Ceará. Olha o tamanho dessa cabeça. Davi poderia ter dito assim: é verdade, vou morrer na mão desse cara. Davi falou assim: é ruim, hein? Vou desistir não. Quem me chamou é maior. Por que você quer desistir da tua família? Por que você quer desistir daquele teu filho que talvez hoje não esteja na igreja? Por que você quer desistir de ter um bom emprego? Por que você quer desistir de tentar salvar o seu casamento? Por que você quer desistir? Irmãos, ainda que pessoas ao nosso lado tenham falhas, e para mim a falha do meu irmão é tremendo, sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e falha é uma fraqueza. O Senhor se aperfeiçoa nelas. Ainda que alguma coisa esteja te perseguindo no trabalho, ou sei lá onde, isso não é motivo para você desistir. Posso te falar uma coisa? Na real, não existem motivos reais para você desistir da promessa que Deus tem para a sua vida.
Não existem. Nós estamos no ano de coisas maiores. Pastor, vai entrar setembro. A única coisa maior que aconteceu na minha vida foi o seguro que venceu. Foi o IPTU que aumentou. A única coisa maior, pastor, foram as lutas. Já acabou o ano? Por que você vai desistir de acreditar que esse ano ainda coisas maiores vão acontecer? Por quê? Jorge está ali, lembrei, eu estou olhando para você. Eu estou olhando para o Jorge e falei assim: Jorge, tem alguma coisa que eu preciso falar. Jorge estava com uma anomalia no coração, né, Jorge? Vem cá, Jorge, rapidinho, conta aqui, rapidinho. Carol também já está aí, vem cá, depois você vai contar da tua avó, antes de eu terminar. Conta aqui, Jorge, o que aconteceu? Boa noite, igreja, graça e paz. Eu fiz 3 exames, um teste ergométrico, uma cintilografia e um terceiro que não adianta, que eu nunca me recordo o nome, minha esposa que sabe. E o médico falou assim: olha, a situação do teu coração está preocupante. Então a gente vai fazer um cateterismo, porque no cateterismo a gente escaneia o coração e tem uma visão plena do coração, mas você está com 50%, 60% da tua capacidade cardíaca de vascularização. Aí a gente dobrou o joelho, falei, e o pequeno grupo de oração também nosso, né? Eu falei: eu não aceito isso. Sempre fiz atividade esportiva, sempre joguei bola, sempre caminhei, sempre corri. Eu falei: não quero isso para a minha vida e não aceito isso. Aí fomos lá para o exame, para o cateterismo do procardíaco. Conclusão: eu tenho uma artéria, eu nasci com ela, que ao invés dela passar na parte periférica do coração, ela entra no coração. Então, quando eu estou com os batimentos cardíacos acelerados, ela é comprimida. Mas as outras artérias compensam essa deficiência sanguínea e meu coração é um coração normal. Eu não tenho problema nenhum, digamos assim, não há nenhuma limitação, né, de eu caminhar, de eu jogar meu futebolzinho com meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos que está sempre me pedindo para ir aqui e ali, correr, jogar uma bolinha. E a gente tem uma associação lá, eu e Marcelo, somos do estado, e nessa associação a gente também joga nosso futebolzinho. E o médico ficava impressionado: pô, você não desmaia, você nunca desmaiou, você não se sente cansado? Eu falei: doutor, não. Nas férias, então, a gente estava juntos lá em uma cidade aí que a gente viajou. Eu caminhava 2 horas, 2 horas e meia, nunca senti nada. Então, apesar dessa anomalia cardíaca, Deus supriu essa deficiência de vascularização no meu coração com as outras artérias que ficam em volta. Então, a última palavra, como o pastor sempre fala, é de Deus. O médico falou que eu teria que, talvez na cirurgia, no cateterismo, colocar um stent ou algum outro procedimento, né, de correção, mas não foi preciso nada. Meu coração, para a honra e glória do Senhor. Vou parar de jogar bola, minha mulher vai ficar viúva. Se ela ficar viúva, eu caso ela de novo, hein? Só está avisada. Ela vai ficar viúva. Não, meu irmão, não aceito. Quem dá minha última palavra na minha vida é Deus. Vai jogar bola, vai continuar jogando bola. Não sei como com a barriga desse tamanho, mas vai jogar bola. Deve ser aquele zagueirão parado, né? Ou então centroavante parado. Sagate, vamos levar ele para aquela pelada lá nossa. Vamos levar. Você consegue entender, irmão? Ei, Mardoqueu tinha motivos para desistir, mas não desistiu, mesmo sabendo que tinha uma forca lá dentro preparada para ele. Não desistiu, não. Vou continuar orando e jejuando. Vou continuar aqui clamando. Vou continuar honrando o meu Deus. Irmão, Jesus é o maior exemplo que não desistiu. Sabe de quem? De você. Jesus é o maior... Pensa comigo, pastor Sérgio. Jesus tinha motivo para desistir de você? Hã? Muitos. Eu conheço alguns. Fica quieto.
Seu show, como vai? Tudo bem? Seu show, outro milagre aqui, ó. Né? Outro milagre, né, Giovana? Jesus tinha motivo para desistir de nós, ou não tinha? Não tinha? Se ele olhasse direitinho a nossa ficha, ia dizer assim: rapaz, vou morrer por esse cara não. Vou morrer não. Também sei algumas coisas, mas não vou falar nada não. É o meu Abraão. Tinha motivo para desistir de nós. Mas ele: não, vou até o fim. Vou ser humilhado, vou ser chicoteado, vão cuspir na minha cara, vou ser pregado, vou sofrer o que tenha que sofrer, mas não vou desistir dele. Não vou. Vou desistir para quê? Eu tenho um propósito. Eu tenho uma história para ser escrita. Eu vou até o fim. E às vezes a gente ainda hoje, aqui não, o povo daqui não, mas o povo de Coríntios ainda hoje dá motivos para Deus desistir de nós. Ou não dá? Não tem aquele vacilo? Vou desistir. Estou querendo abençoar o cara, meu Deus do céu, vou desistir. Mas ele não desistiu de nós. Eu pergunto: por que é que você quer desistir? Vozinha da Carol, quanto tempo hospitalizada, Carol? Ela não chegou a ser hospitalizada, porém, porque nós tentamos acompanhar ao máximo em casa, porque para uma senhora de 91 anos é muito ruim ficar hospitalizada. E, dia 21 de junho, minha avó começou a apresentar alguns sintomas respiratórios, e dia 10 de julho seria aniversário dela de 91 anos. No dia 21 de junho, ela começou a apresentar vários sintomas e me veio à memória de um irmão daqui da igreja, que sua esposa era da área da saúde, uma médica. E no dia eu já liguei para ele para evitar que minha avó fosse internada ou coisa assim. E aí ela começou a atender a minha avó. No decorrer desse período, no dia 8 de julho, ela foi para uma emergência. Tivemos que acionar o SAMU, porque ela fez uma apneia, ficou sem respirar. E assim, eu falei: meu Deus, minha avó está indo embora, Senhor, não faça isso, pelo amor de Deus, eu sei que toda a autoridade é dele. E minha avó chegou lá, eles não podiam ir para o hospital dela, e aí eles levaram para o hospital público. Porém, ela voltou para casa. Dia 10 de julho foi o aniversário dela, no qual 3 irmãos, que uma não fala com eles há anos, esteve presente no mesmo lugar, e todos se reuniram naquele aniversário dela. Eu falei: pronto, Senhor está dispensando minha avó, meu Deus, está dando homenagem para ela, Senhor. Falei: não, vamos seguir. Na mesma semana, minha avó piorou muito e começou a não querer mais comer, ficou muito empanzinada e começou a apresentar, fazer vômitos e diarreia com sangue. E aí a médica que estava acompanhando ela, que é daqui também, ela falou: olha, a gente vai ter que fazer uma endoscopia na sua avó. Eu vou adiantando que não creio que seja algo muito bom, mas vamos acompanhar. Então, eu vou pedir exame de imagem por causa do quadro respiratório e endoscopia. E aí ela fez o exame de sangue também. No exame de sangue, acusou um sangramento considerável, que já estava há muito tempo no tubo digestivo. E ela falou assim: Carol, olha, é sugestivo de uma neoplasia, que pode ser um câncer. E dali meu mundo já caiu, né? Minha família, minha grande preciosidade. E aí dali eu comecei a clamar. E minha avó piorando, minha avó piorando, minha avó piorando. Eu olhava pela câmera e eu orava, profetizava assim: Senhor, não tira minha avó de mim. O Senhor fez na vida de Sara aos 90 anos e eu creio que o Senhor fará na vida da minha avó também. Tu queria que ela tivesse um neném com 90 anos? Eu queria que ela vivesse mais. Ah, tá. Sara, 90 anos, vai ser. Será que a avó tem um filho, né? Não queria que minha avó tivesse um filho, mas minha avó ainda não. Gerando um milagre. E aí, ou seja, porque o pensamento mais lógico é falar assim: Carol, é muito egoísmo, 90 anos você querer que a pessoa seja curada, ela já viveu. E não. E aí ficou acusando esse sangramento, a sugestão era de neoplasia, e aí só tínhamos 2 opções: ou a neoplasia ou uma úlcera. Eu fui ver o que era, assim, eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, um câncer na idade da minha avó, não, Senhor, não faça isso conosco. E eu comecei a orar. Eu falei assim: Senhor, eu declaro que o que a minha avó tem será apenas uma úlcera por estresse, e eu tenho certeza que quando ela fizer o exame, irá constatar nele o teu milagre já cicatrizado. E aí, na semana seguinte, nós conseguimos marcar o exame dela.
Quando foi na quarta-feira, ela foi para endoscopia, muito nervosa, porque é como se fosse um centro cirúrgico. Ela falou assim: Carol, o que você está fazendo? Aí eu falei: não, vó, é rapidinho, vamos lá, ó, papum. Morrendo de medo e orando, clamando. Quando saiu, o médico falou assim: olha, eu quero falar com os responsáveis. E falou com a minha mãe e com o meu tio. Eu falei: Senhor, continua sendo a úlcera, por favor, meu Deus. Quando saiu, minha mãe saiu com o exame, e no exame eram 2 úlceras com fibrina, o que significava que minha avó estava com úlcera já cicatrizando, conforme a oração que eu havia pedido. E depois disso, a minha avó não teve mais sintoma nenhum de sangramento, a respiração dela melhorou, e a minha avó, que é católica, teimosa demais, está sentada lá embaixo para a honra e glória de Jesus. Você prestou atenção na história? Tinha irmãos que não se falavam. Aí Deus usou uma situação para juntar os irmãos para falar de novo. Vai desistir para quê? Por que você vai desistir? Vou terminar, os músicos podem subir aqui. Talvez aqui, nessa noite, você tenha até motivos para desistir de tudo. Talvez você tenha motivos para abandonar promessas. Pode ser que você tenha motivos para se afastar da comunhão da igreja. Pastor, fizeram isso e isso comigo, não quero mais ser membro dessa igreja, ou membro de igreja nenhuma. Mas assim como Ele não desistiu de nós, não desista dEle. O nosso histórico não interessa para Ele. O que a gente fez não interessa para Ele. De onde você veio não interessa para Ele. O que interessa para Ele é ouvir da tua boca: eu não vou desistir, ainda que eu tenha motivos para isso. No versículo 23, aquele pai diz assim para o Senhor: Senhor, não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus diz para ele assim: eu quero. E quando alguém crê, ainda que seja impossíveis aos olhos humanos, é possível para Deus. Versículo 23 ele diz: tudo é possível aquele que crê. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, que você desse um abraço nesse irmão que está do teu lado e dissesse, ainda que você tenha motivos para desistir, não desista. Amém? Dá um abraço que cura. Não dá um abraço de político, não. Dá um abraço que cura. Diga, ainda que você tenha motivos para desistir, não desista. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Declare isso: decidido a largar tudo e parar. Ouça isso. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Tomam todas suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Declare. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem aqui talvez tenha entrado nessa noite aqui pensando em desistir, mas Deus está dizendo assim: não desista, não desista. Ainda que pareça que você tenha razão, não desista. Ele vai te honrar. Está chegando a hora da honra. Está chegando a hora da honra de Deus na sua vida. Está chegando a hora de Deus da honra da tua casa. Está chegando a hora da honra. Está chegando a hora da honra. Você pode afirmar: mas eu tenho motivos para desistir. Pode ser que você esteja dizendo: eu tenho motivos para parar, eu tenho motivos para largar tudo, eu tenho motivos para voltar atrás. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não é hora de você parar, não é para você desistir. Você poderia ter ido para qualquer lugar essa noite, mas você veio para a casa de Deus para ouvir essa frase: não desista, porque Deus ainda não deu a palavra final. Pastor, eu tenho diagnóstico, eu tenho evidências, mas Deus te deu a palavra final. Deus mandou você fechar essa porta. Deus mandou você parar de orar por essa cura. Mas é câncer, não importa. Mas é evidente, não importa. Se Ele disse, continua, continua. A hora da honra está chegando, a hora do milagre está chegando, a hora da manifestação do poder, a hora que Deus vira tudo para te favorecer está chegando, a hora do deserto acabar está chegando. Eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa noite, mas muitos de nós já pensamos em desistir. Eu já pensei em desistir. Quantos já pensaram em desistir? E eu te pergunto: se você tivesse desistido lá atrás, você teria vivido o que você está vivendo hoje? Claro que não. De quantas coisas lá atrás, um dia você falou assim: vou parar. E se tivesse parado, você teria vivido o que você viveu? Quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Aleluia. Levanta uma das mãos e diga: quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Diga mais uma vez, diga: quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Mais uma vez, diga: quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Agora aponta o dedo para alguém e diga assim: quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Fale aí com pelo menos umas 5 pessoas. Quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Se você crê nisso, faz um barulho de vitória. Aleluia. Declare: não é hora de parar. Declare: não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante. Eu vou terminar esse culto, mas eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é para você que por algum motivo, mesmo
que você tenha tido razão, mas por um motivo, seja ele qual for, você se afastou da presença do Senhor. Eu não gosto de usar essa expressão, mas vou usá-la. Você diz: eu não me afastei de Deus, eu só não estou indo à igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa: como é que a gente pode estar próximo de alguém que a gente não frequenta a sua casa? Como é que a gente pode dizer que está perto de Deus se a gente não se relaciona com os nossos irmãos, com os filhos do nosso Pai? Talvez você esteja aqui nessa noite e estava esperando apenas ouvir esse chamado, o chamado de volta para casa. Filho, filha, volta para casa. Talvez você esteja aqui nessa noite e por algum tempo, longo ou não, você está longe da presença do Senhor, e Deus está te dizendo hoje, especificamente hoje: filho, volta para casa. E se você, ao ouvir esse chamado de Deus, não escute a minha voz, por favor, escute Deus te chamando, escute Deus te dizendo: filho, volta para casa. Se você sabe que é com você, eu queria orar pela sua vida, aonde você estiver. Se você estava longe e quer voltar para Jesus hoje, levanta uma das mãos aonde você estiver. Me deixe orar pela sua vida nessa hora. Me deixe abençoar a sua vida. Não fique preocupado, envergonhado. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Ele é Senhor. Se há alguém que quer voltar para Jesus hoje, essa é a noite, esse é o momento. Talvez você diga assim: pastor, eu nunca fui crente, sempre ouvi a palavra, sempre me interessei pela palavra, mas nunca tomei a decisão de colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Se Deus está falando com você hoje, deixa Ele dirigir e governar a sua vida. Alguém querendo entregar a vida a Jesus nessa noite? Levanta uma das mãos, deixa eu orar por você. Preciso orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Amém? Diga: o Senhor é bom. Diga comigo: a última palavra na minha vida é do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida que veio aqui nessa noite, sobre você que nos assiste pela internet. Se nada ainda mudou, não desista. Você está mais perto hoje do seu milagre do que esteve ontem. O milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, Deus vai te honrar, amém? O gigante vai cair, o deserto vai acabar, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, como nunca nenhum outro Deus pode cuidar. Aleluia! Eu quero declarar uma semana de milagre, de vitória extraordinária sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê? Uma semana onde os médicos serão confundidos, onde os diagnósticos serão mudados, onde o mundo espiritual vai fazer com que alguém se lembre de você, e o teu milagre vai bater a tua porta. Senhor, eu abençoo os teus filhos nessa hora. Profetizo uma semana de vitória extraordinária, de transformações, de mudanças, em que o grande, poderoso e incomparável amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações te levem de volta para o seu lar, lhe dando uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz.